Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos quanto nos assistem a essa live com a paz do Senhor Jesus. Sem delongas, nós vamos direto à palavra de Deus. Você já ouviu aí belos louvores que foram entoados nessa noite para a edificação da nossa alma. E agora nós queremos meditar em uma breve palavra que está registrada no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas no capítulo de número 15, aí em sua casa, se você quiser acompanhar, eu não vou me demorar. Eu não sei como que é aí na sua casa, mas a maioria, acredito, que acompanha sempre pelo celular, mas os que conseguem acompanhar pela televisão, logicamente é melhor, mas o celular a gente sabe que se não tiver no carregador, a bateria não aguenta muito. Mas vou ser breve na palavra que temos para os nossos corações da parte de Deus. Lucas 15, verso 1 a seguir, vou ler alguns versículos de uma passagem muito conhecida que fala sobre a parábola da ovelha. Versículo 1 a seguir diz assim: Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e chegando a glória a Deus. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: de número 7. Glória a Deus. E chegando à sua casa, convoca os amigos, vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Amém. Muito bem, irmãos. Uma passagem, como já disse, bastante conhecida. E se faz muito necessário esses cultos online, essas lives. Esses dias atrás estava acontecendo uma live como essa, e alguém que não tinha Cristo ainda em sua vida,
procurou os irmãos, procurou o cooperador Jean, e dizendo que queria aceitar a Cristo. Então, não só os irmãos que estão em casa assistem, mas também tem pessoas que, às vezes, talvez não vai assistir a live agora, mas depois talvez vai conseguir encontrar esse vídeo, vai ouvir os louvores, vai ouvir a pregação, e por que não tomar uma decisão de entregar a sua vida para Jesus. Então, se faz muito necessário, muito importante a transmissão dos cultos online. O texto que nós lemos é Lucas capítulo 15, está descrito, está contido nesse texto 3 parábolas. Uma delas nós acabamos de fazer menção, de fazer a leitura, que é a parábola da ovelha. Depois, na sequência, vem a parábola da dracma perdida. E, por último, a parábola do filho pródigo. Todas as 3, elas possuem o mesmo propósito. Jesus contou elas para ensinar, para passar, para transmitir a todos os que estavam reunidos naquela ocasião, para demonstrar o amor que Deus tem para com os perdidos, o amor que Deus tem para com aqueles que não têm a Cristo, que não têm Deus em suas vidas. E o que levou a Jesus a contar essa parábola, ou essas parábolas, mas nós vamos ficar apenas com a da ovelha que se perdeu, e logo queremos orar. E o que levou Cristo a contar essas parábolas foi devido ao que está escrito no versículo de número 2, que diz assim: os fariseus, os escribas, murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, o que levou Cristo a contar essas parábolas foi devido à murmuração dos escribas e os fariseus. Porque para os fariseus e os escribas era um motivo de escândalo Cristo andar no meio de pecadores, Cristo andar no meio de publicanos. Os publicanos eram pessoas, para os escribas e os fariseus, do mesmo patamar de um pecador, aquele que matava, aquele que roubava, aquele que se prostituía. Porque os publicanos, eles eram judeus, e cobravam os impostos da nação judia e entregavam a nação que lhes oprimiu naquela época, os romanos. Então, os fariseus e os escribas ficavam muito irados com isso. Eles se escandalizavam com aquela atitude de Cristo no meio dos pecadores. Então, Cristo vai narrar essas parábolas aqui para ensinar, para dar uma aula para aqueles que se diziam mestres, para aqueles que se diziam pessoas piedosas, que na teoria amavam as pessoas, amavam os seus semelhantes. Então, Cristo contando essas parábolas, Ele vai ensinar o que de fato é amor, o que de fato é amar o seu semelhante. Então, Jesus vai narrar a parábola, primeiramente, da ovelha perdida, de um homem que possuía 100 ovelhas, e se perdendo uma, este homem, este pastor de ovelhas, ele deixa as 99 e sai à procura da ovelha que se havia perdido. A primeira coisa que nos leva a pensar, irmãos, com relação a esta parábola, com relação ao amor que Deus tem pelas almas, o amor que Deus tem pelas pessoas, é que primeiramente, logicamente, Deus, Ele ama todas as pessoas, incondicionalmente. Deus, Ele não passa a amar o ser humano depois que ele se arrepende dos seus pecados.
Deus não passa a amar o ser humano só depois que ele se converte, não. O amor de Deus, ele é incondicional, ele ama todas as pessoas. Quando você lê o texto ouro da Bíblia, o texto áureo, que é João 3:16, ali está a expressão do amor de Deus para com o ser humano, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele enviou o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo, está registrado em João 3. Mundo aqui vem de cosmos, ou seja, Ele amou a humanidade na sua totalidade. Ele amou todas as pessoas. E no meio desse planeta, no meio desse mundo, há todo tipo de gente, há todo tipo de pessoa. Nesse mundo há assassinos, nesse mundo há pessoas que se prostituem, nesse mundo há pessoas de todo tipo que você possa imaginar, e Deus a ama a todas. Deus ama todos os seres humanos, e isso é independente de salvação. Salvação é outro assunto, mas com relação ao seu amor, ele é incondicional. E ele queria, nesta ocasião, provar para os escribas e os fariseus que a sua vida cristã, ou melhor, a sua religiosidade, era apenas uma estampa que não se vivia na prática, mas apenas na teoria. E ele então vai começar a contar essas parábolas para a vergonha dos escribas, para a vergonha dos fariseus, que achavam eles cumprir toda a lei. Então essa é uma das primeiras coisas que nós aprendemos aqui nessa parábola, a parábola da ovelha perdida, é com relação ao amor de Deus pelas pessoas. Então isso trouxe escândalo para os escribas, e isso trouxe escândalo para os fariseus, ao ver Cristo assentado no meio dos pecadores, não só assentado no meio deles, mas comendo com eles. É como se alguém dissesse nos dias de hoje, onde já se viu alguém se dizer tão santo e andar no meio de pecadores. Como pode alguém dizer que é tão santo e se assentar na roda de escarnecedores? Mas Cristo queria provar para essas pessoas que Deus não olha assim, que Deus não faz acepção de pessoas, que Ele não escolhe a cor, que Ele não escolhe a classe social. Para Deus não importa se você é rico, para Deus não importa se você é pobre, para Deus não importa se você é preto, se você é branco, não. Deus, Ele está interessado na alma das pessoas. Deus está interessado em salvar as pessoas, independentemente o que essas pessoas estão praticando, independente quem são essas pessoas. Então esse era o motivo de Jesus andar no meio dos pecadores, porque Ele já tinha dito isso antes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. E para isso Jesus tinha que estar no meio deles, para isso Jesus tinha que andar junto com eles, para demonstrar que Ele não desprezava os mais pobres, para demonstrar que Ele não desprezava os pecadores, porque foi para eles que Cristo veio. Você que assiste, ou talvez ainda vai assistir esta transmissão, quero dizer para você que Jesus te ama. Jesus, Ele conhece você, e Ele não olha para o que você faz, Ele não olha para o seu pecado, Ele olha para a sua alma, e a sua alma é muito importante para Deus, e Deus, Ele vai encontrar você.
Porque Deus é a figura desse pastor. Esse pastor saiu à procura dessa ovelha que se perdeu. Interessante que esse pastor, ele não desistiu dessa ovelha enquanto não a encontrou. Não sabemos quanto tempo, porque é uma parábola, mas logicamente Cristo estava usando ela para falar de uma verdade. Mas talvez, digamos, vamos supor que esse pastor andou o dia todo, talvez até a noite inteira enfrentou perigos, mas ele não desistiu desta ovelha enquanto não encontrou ela. E Deus é dessa forma. Ele está procurando as pessoas que estão perdidas por aí. Deus está procurando essas pessoas que estão perdidas, que estão fora do seu aprisco. E Ele vai usar alguém para encontrar você. Ele vai usar alguém para falar do seu amor para você. E Deus, Ele mesmo está procurando você. É Ele mesmo que está atrás de você. E Ele não vai desistir. Enquanto Ele não te encontrar, Deus vai continuar te procurando. E pode ser nessa oportunidade, nessa noite, você talvez vai assistir, talvez está assistindo esta live, Deus se encontrou. E quando Deus encontra, a segunda coisa interessante aqui, é que quando Ele encontra esta ovelha, Ele não vai analisar os motivos que levou esta ovelha a se perder. Quando Deus encontra um pecador, Ele não é como algumas pessoas, talvez até nós cometemos esses erros. Deus não vai avaliar os motivos, o que levou essa pessoa a ficar tão ausente de Deus, o que levou essa pessoa a se perder. Nós temos o costume e o erro de apontar o erro das pessoas, de apontar o pecado das pessoas. Não, o pastor, quando encontrou esta ovelha, ele automaticamente, ele viu que esta ovelha estava debilitada, que esta ovelha estava cansada, talvez até ferida, e sem condições de andar sozinha, sem condições de retornar com seu esforço próprio. Então o que é que esse pastor faz? Este pastor carrega esta ovelha nos seus ombros. Esse pastor, quando encontra essa ovelha, com muita alegria, carrega esta ovelha em seus ombros e traz para o seu aprisco, traz para o seu rebanho. E a alegria é tão grande, a alegria desse pastor é tão grande, que ele convoca os vizinhos, que ele convoca os seus amigos e chama para festejar, porque ele encontrou a ovelha que se havia se perdido. Assim é Deus, assim é os céus. Quando alguém se converte, quando alguém se arrepende dos seus pecados, existe uma festa no céu, existe alegria nos céus quando alguém se arrepende dos seus erros, quando Deus encontra esta pessoa que estava perdida. Então esta parábola, ou essas três parábolas, elas têm este propósito de demonstrar o quanto Deus ama o ser humano. O outro detalhe dessa parábola é que o homem tinha 100 ovelhas, e daí que se perdeu uma, nem iria fazer falta, ainda iriam lhe sobejar 99, porque se desgastasse tanto, por causa de uma ovelha? Por que correr perigo atrás de uma ovelha, se talvez nem iria fazer falta? Isso por uma ótica humana, um olhar natural. A Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Então Deus, ele olha totalmente diferente para o ser humano. Uma alma para Deus, ela tem muito valor. É dessa passagem aqui que nasceu a expressão, que nasceu a frase que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Sim, eu quero te dizer nessa noite que Cristo, que Deus,
Ele iria enviar o seu filho nesse mundo para morrer, nem que se fosse por uma pessoa, nem que se fosse por uma alma apenas. Todo o sacrifício que Jesus passou na cruz por essa humanidade, ele passaria sim, sem medo de errar. Eu lhe falo nessa noite que Jesus passaria por tudo, se fosse por apenas uma alma. É por isso que o amor de Deus, ele é inexplicável, porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira. A expressão tal maneira, de tal maneira, significa que Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável. Você consegue entender o amor de Deus? Você consegue explicar o amor de Deus? O que levaria Deus a fazer isso com alguém que não merece? No caso, eu e você. E além do mais, fazer uma festa lá no céu quando você se converter. Você faria uma festa para alguém que não vale nada? Pois é, eu e você éramos essa pessoa. Deus fez uma festa lá no céu, houve uma alegria lá no céu para você que já é crente, no dia em que você se converteu. Deus quer fazer uma festa. Deus quer fazer uma festa para você que ainda não aceitou a Jesus. Para você que está longe, para você que está bem distante, está perdido, Deus vai te encontrar. Deus te achou, por que não dizer assim? Você nesta noite, e haverá alegria nos céus, se você entregar a sua vida a Cristo, e se arrepender dos seus pecados. Essa é a alegria inexplicável, que os céus manifestam, quando um pecador se arrepende. Esse é o amor incondicional de Deus. É o amor sem condições. Ele ama quem não lhe ama. Ele ama aquela pessoa que talvez nunca vai lhe amar, e mesmo assim Deus ama essa pessoa. Porque o amor incondicional é diferente do amor entre amigos. É diferente do amor conjugal, que depende de condições. É até mesmo diferente entre o amor entre familiares, porque todos esses tipos de amor, eles sofrem uma alteração, porque depende de condições. Tem pessoas que só amam se a pessoa lhe amar. Deus é totalmente diferente. Ele ama todos incondicionalmente. Ele ama você que está ouvindo esta palavra. Ele ama você que talvez olha para dentro de você, para você que olha para os seus pecados e já diz talvez o que eu já disse um dia antes de vir para a igreja. Não, o que eu fiz não tem perdão, para mim já não tem mais jeito, eu fiz muita coisa errada, eu não sou digno de ser perdoado, Deus não vai me perdoar. É mentira de Satanás. É mentira do adversário que sopra no teu ouvido, que para você não tem mais jeito, que para você não tem mais solução. Não, para Deus tem solução, porque Ele te ama. E Ele lança todos os seus erros, todo o seu pecado, os seus pecados no mar do esquecimento, e escreve o seu nome no livro da vida. Ele te dá novas vestes. Ele te dá uma vestimenta diferente. Ele vai fazer igual a parábola que está aqui no capítulo 15 também, do filho pródigo. Quando o filho retornou para casa, o pai se alegrou tanto, que mandou matar o bezerro cevado, colocou uma vestimenta nova no corpo do seu filho, e fez uma grande festa. Tem muita gente que torce para que você não se levante mais. Tem muita gente que torce para você não sair da situação, talvez que você se encontra hoje, mas é Deus que está te procurando, e Deus vai te achar, e Deus vai te dar um novo nome, Deus vai te dar uma nova vestimenta, Deus vai te dar um novo nome, uma nova história na sua vida, simplesmente porque Ele te ama. Ele te amou, e Ele sempre vai te amar. Então esta parábola aqui
nos ensina algumas coisas acerca do amor de Deus, acerca do valor que cada ser humano tem para Deus e acerca da alegria que Deus sente quando uma pessoa se converte a Ele. Eu quero encerrar então esta palavra tão simples, mas que leva a você pensar no quanto Deus nos ama e no quanto Deus está procurando as pessoas que estão perdidas. Sim, é Ele que está à procura das pessoas que estão perdidas. O bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. O bom pastor, ele ama as suas ovelhas a ponto de dar a sua vida, e ele assim fez. E assim ele fez para provar que nos ama. Quero me direcionar então para você na sua casa, para você que me ouve, para você que já é crente e para você também que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Não olhe para o seu pecado. É lógico que o pecado faz uma separação entre você e Deus, mas eu quero te dizer que Deus não está te acusando. Deus não acusa você. Quem acusa você é o diabo. Deus simplesmente disse que te ama e que quer mudar a sua vida. Então eu quero orar para você que é crente, para que você fale do amor de Cristo às pessoas. Talvez não pregando, talvez você não sabe pregar, mas através de uma atitude sua, você vai demonstrar o amor de Deus a essa pessoa. E eu quero orar por você, que talvez está afastado dos caminhos do Senhor, e nessa pandemia está tendo oportunidade de assistir vídeos, de participar de lives e ouvir a palavra de Deus. É que Deus está te dando nessa noite uma oportunidade de você se voltar para Deus. Então eu quero orar por você, para que Deus te dê mais essa oportunidade, que Deus te dê mais essa chance de você se arrepender dos seus pecados. Senhor meu Deus, eu preguei a Tua palavra, e a Tua palavra ela é poderosa para fazer aquilo que o homem não consegue fazer. Eu oro para que o Senhor venha salvar esta pessoa que vai ouvir esta palavra e que se sente inferior com as demais pessoas, que talvez tenha complexo de inferioridade, talvez ele tenha vergonha até de vir nessa igreja por se achar tão pequeno. Deus, mostra para essa pessoa o quanto o Senhor ama ela, o quanto esta pessoa é importante para nós e para o Senhor. Salva ela, escreve o nome dela no livro da vida, apaga os seus pecados, lança no mar do esquecimento, escreve uma nova história. Eu oro para a sua igreja, aqueles que não podem estar nos cultos presenciais, que o Senhor dê força, que o Senhor dê ânimo para que essa pessoa não se esfrie, que essa pessoa não se desvie. Pelo contrário, que ela possa continuar falando do seu amor, que ela possa compartilhar esta palavra, para que vidas que estão perdidas sejam encontradas, sejam achadas pelo amor de Cristo. Deus Santo, eu oro pedindo a sua bênção no nome santo de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade, irmão Tiago, que nos concedeu, em nome de Jesus.